Neste dia quero trazer aqui uma palavra de Deus, uma oportunidade que Deus nos concede de transmitirmos a sua palavra. Graças a Deus que Deus ele tem nos dado muitas oportunidades para pregar, para ouvir o que há de melhor nesta terra, que é a poderosa palavra de Deus. Isso é uma maravilha, é uma bênção de Deus para todos nós poder contactarmos com a palavra de Deus e recebermos as orientações de Deus, como viver, como andar, como proceder nesta terra e, enfim, como ganharmos a nossa eterna salvação. Meus prezados amigos, eu tenho pregado aqui há muitos dias, digamos que há 3 anos que prego a palavra de Deus por aqui, em outras regiões da grande capital de São Paulo, mas eu creio que Deus já está me tirando para levar a outro lugar, porque o trabalho de Deus é assim, meus prezados amigos. Deus ele envia os servos a pregar a palavra ao ponto de que cada pessoa, cada ser humano possa ouvir o conselho de Deus, a mensagem salvadora, porque a mensagem pregada nas ruas é uma mensagem que nos leva à compreensão da salvação da nossa alma. Muito bem, 3 anos pregando, há 4 anos, nesta região, neste lugar, eu creio que o Espírito Santo de Deus, ele já tem entregue uma porção da palavra de Deus aos corações, e aqueles que assim puderam ouvir e guardar algo da palavra de Deus, assim faz muito bem em procurar seguir o caminho da palavra. Portanto, meus prezados amigos, a minha parte, eu creio que está cumprida neste lugar, e o Espírito Santo de Deus há de me levar a outras regiões. Semana passada eu estive pregando em Florianópolis, capital de Santa Catarina, e o projeto era eu ir para Londrina, aleluia. Mas a verdade é que Deus, ele é quem tem o controle de todas as coisas. Então, Deus, ele vai me levar para outro lugar. Que Deus possa abençoar a cada um que ouviu a palavra e que continue desfrutando a palavra de Deus. Mas nesta manhã eu trago uma palavra de Deus aos nossos corações, para que nós possamos entender que Deus, ele é quem nos envia. Por que, pregador? Porque somos servos dele. O servo do Senhor, ele não tem domínio próprio. O servo do Senhor, ele é regido pelo seu mestre, e ele é quem sabe a necessidade de cada região, de cada lugar, para que você faça um pastoreio, para que você faça missão. E assim, meus prezados amigos, Deus enviou na pessoa de Jesus os apóstolos a pregarem. Eu quero ler aqui uma palavra do Senhor, aleluia, no Evangelho de Lucas, de Marcos, Evangelho de São Marcos, capítulo de número 6. Aqui está a palavra de Deus. Organizar que o vento é forte, aleluia. Diz aqui o capítulo 6 e o versículo 7: chamou assim os 12 e começou a enviá-los de 2 a 2 e deu-lhes poder sobre os espíritos imundos. E o versículo 12 e o 13: e saindo eles pregavam ao povo que se arrependesse, e expulsavam muitos demônios, e ungiam muitos com os enfermos com óleo e os curavam. Meus prezados amigos, aqui está o envio de Jesus
com os apóstolos. Ele chamou-os e enviou de 2 em 2 para irem anunciar o Evangelho. E deu a eles poderes. E a Bíblia diz que eles foram, seguiram a obediência do mandado, da ordenância. E eles pregaram a palavra de Deus por toda parte. E os sinais estavam com eles, de maneiras que eles pregavam a salvação, ungiam as pessoas, repreendiam os demônios, as enfermidades desapareciam, os enfermos eram curados e a palavra do reino de Deus era anunciada. E a Bíblia diz que eles pregaram e depois eles retornaram, porque a obra de Deus ela é assim, como bem já falei. Deus nos envia a pregar em um certo lugar e depois nos leva a outro lugar, visto que aquele lugar ao qual nós pregamos, puderam aqueles moradores ouvir a palavra de Deus e se conscientizar do plano da salvação. Meus amigos, o nome de Jesus, a Bíblia diz na continuidade que se fazia notório o poderoso nome de Jesus. Por que, pregador? Por causa da mensagem, por causa dos milagres. De muitas maneiras o nome de Jesus estava sendo proclamado e os sinais seguiam aqueles que faziam a obra do Senhor. E a Bíblia diz que aquilo começou a incomodar o rei Herodes. Ele dizia: João ressuscitou, por isso que essas maravilhas se operam. E ele dizia: porque eu o mandei prender, manietado em um cárcere, e eu mesmo o mandei matar, e agora João ressuscitou dentre os mortos, por isso essas maravilhas se operam. Mas na verdade, meus prezados amigos, ali estava alguém maior, alguém mais grande, alguém mais forte, alguém mais poderoso do que João Batista. E a Bíblia diz que Herodes ele estava consciente, porque a palavra de Deus ela vai mostrar que Herodes, no capítulo 6, o versículo de número 21 de Marcos, a Bíblia diz que Herodes estava fazendo o seu ano natalício. E naquele dia, a filha de Herodias, ela dançou muito bem e agradou muito a Herodes com os seus convidados. E ele declarou para aquela jovem que tudo que ela quisesse, ele lhe daria. E se fosse possível, daria até a metade do seu reino. Meus queridos amigos, a palavra, ela tem um peso muito grande. Se ele tivesse falado que ele daria quase tudo do que ela pedisse, ou algumas coisas, ou dependendo do seu pedido, ele poderia atender e dar até metade do reino. Mas não, ele foi muito infeliz nas suas palavras. E ele disse que ele daria tudo o que ela pedisse. E quando ele fala a palavra tudo, aí chegou a oportunidade para aquela jovem ir até a sua mãe, receber a orientação, e ela pedir que ela fosse ao rei Herodes
e pedisse a cabeça de João Batista. Herodes estava consciente. A Bíblia diz que ele não pôde retroceder por causa da palavra, por causa do juramento que já havia feito, e agora na presença dos grandes que estavam com ele à mesa, ele não podia voltar atrás por causa do seu juramento, e agora manda irem ao cárcere e degolarem ao servo de Deus, a João Batista. Oh, aleluias! Meus prezados amigos, e tudo isto por quê? Por causa da palavra. Porque João Batista dizia para Herodes que ele não deveria estar casado com Herodias, porque Herodias era a esposa do irmão dele, de Felipe. E Herodias odiava a João, o aborrecia, e a Bíblia diz que ela procurava a ocasião para tirar a vida do servo do Senhor. Oh, aleluia! A maldade, meus prezados amigos, ela não está de hoje, ela não está de ontem, ela não está de antes de ontem. A maldade, ela está sobre a terra, desde os primórdios, desde os primeiros dias, que o inimigo das nossas almas, ele está trabalhando, pelejando para destruir cada dia mais. A Bíblia diz no livro de Jeremias, a palavra de Deus vai nos dizer que a maldade do povo estava grande sobre a terra. E o profeta Jeremias intercedendo a Deus, livro do profeta Jeremias, capítulo 7, no versículo de número 16, Deus proíbe Jeremias de orar, de interceder por aquela nação. Por que, pregador? Por causa do pecado, por causa da desobediência a Deus, cada um seguindo aos seus deuses, não criam na palavra, não criam para obedecer a Deus. E a Bíblia diz que até os dias de hoje se faz violência ao reino dos céus. Oh, aleluia! E a Bíblia diz que Deus diz a Jeremias: não ore por este povo, Jeremias. Não levante por eles clamor, porque eu não te ouvirei. Jeremias capítulo número 11, o versículo 14. Deus torna a falar a Jeremias que não orem, não interceda por este povo, porque o coração do homem é mau, é projetado a pecar, a destruição, a desobediência a Deus. Jeremias no capítulo 15, o versículo 1, Deus ainda faz outra simbologia. Ele diz: ainda que Moisés ou Samuel me impedisse, eu não os ouviria. Meus prezados amigos, chega um momento que Deus, ele para. Por que ele para?